Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de equações diferenciais ordinárias, hoje vamos aprender a trabalhar com sistemas de equações diferenciais lineares. Nesse ponto aqui, o que eu digo a vocês que vocês devem estar afiados com a teoria que vocês aprenderam nos apontamentos anteriores, porque agora vamos utilizar essa teoria para resolver os sistemas de equações diferenciais. Como o nome é sugestivo, o sistema de equações ele vai associar mais de uma equação diferencial para que você possa tentar resolver e encontrar quem são essas funções associadas a esse conjunto, que é chamado de sistema formado por essas equações. Formalmente, essa definição é dada da seguinte maneira, pessoal. O que é um sistema de equações diferenciais? Um sistema de equações diferenciais de ordem n, que não podemos confundir, ele será um sistema de ordem n. São n equações de primeira ordem simultânea em várias variáveis. Percebam que a ordem do sistema aqui não é a ordem das derivadas que estão aparecendo no sistema, não. Porque o sistema de ordem n significa dizer que n equações irão aparecer. Equações diferenciais. E essas equações diferenciais que estão aparecendo, elas são de primeira ordem. Então, se isso acontece, eu obtenho esse sistema 2.1, no sentido de sistema que vocês já estão habituados, só que esse sistema é formado por equações diferenciais. Então, ele recebe o nome de sistema de equações diferenciais. E eu reitero, a ordem desse sistema é a quantidade de equações que estão aparecendo aqui, pessoal. É essa. Não é porque a ordem, pelo menos nesse ponto aqui, não estou dizendo que a ordem aqui é a ordem das equações diferenciais, não. As ordens das equações diferenciais nesse ponto aqui é a primeira ordem. Depois vocês vão ver que uma coisa tem a ver com a outra, mas na frente. Por hora, só isso aqui basta. Então, o que nos interessa é resolver um sistema como esse. Queremos a solução para esse sistema. Então, encontrar uma solução para esse sistema de equações diferenciais são encontrar funções o índice j. Esse nosso j varia de 1 até n, que é a quantidade de equações que aparecem no sistema. Essa quantidade de equações também é a ordem do sistema, de tal modo que quando eu derivar em relação à variável comum, a variável comum é quem? É x, x, x. Essa é a variável comum. Eu obtenho cada uma das funções aqui do segundo membro do nosso sistema. Ou seja, se você derivar a função u índice 1 em relação à variável x, você vai obter a função f1. Se eu derivar a função u índice 2 em relação à variável x, eu obtenho uma função f índice 2. Continuando, se eu derivar a função u índice n em relação à variável x, eu obtenho a função f índice n. Percebam que a quantidade de funções u índice j é a mesma quantidade de equações que aparecem no sistema, que ainda é a ordem do nosso sistema de equações diferenciais. Então, cuidado para não gerar confusão nesse ponto aqui, pessoal. Eu posso fechar aqui. Fica dessa forma. Então, dizer que uma função é solução, ou melhor, que essas funções são soluções, não é apenas uma, n funções são as soluções, se elas satisfazem essa relação aqui. Vamos ver com um exemplo, como que isso se comporta.
Por exemplo, aqui no exemplo 3.1, temos um sistema de equações diferenciais. Esse sistema ele é de ordem 3. Então, temos um sistema de terceira ordem. Sistema de EDO, de equações diferenciais. É de terceira ordem. Por que terceira ordem? Porque temos uma, duas, três equações formando o nosso sistema, pessoal. E percebam que cada uma dessas equações são equações diferenciais de primeira ordem. As equações que compõem o sistema são equações de primeira ordem. Aqui o que nos interessa é encontrar quem é a função y índice 1. Eu quero saber quem é a função y índice 2. E quero saber quem é a função y índice 3. Ambas funções dependem de uma variável em comum, que é a variável x. Então, eu estou atrás agora não de uma função apenas que é a solução de uma única equação diferencial. Eu estou interessado em encontrar três funções, e essas funções serão soluções, ou melhor, quando eu juntar tudo em uma terna só, ela me dá a solução do sistema, sendo que cada uma dessas funçõezinhas índice y índice j é a solução de uma equação específica aqui do nosso sistema. Agora, quando eu fecho aqui a terna, eu tenho a solução do sistema. Tá aqui, pessoal. Então, se temos esse sistema, o que é uma solução para esse sistema? Então, se eu olhar, vou fazer aqui um chute, eu vou dizer que y índice 1 de x igual a x. Eu vou dizer que y índice 2 de x igual a x ao quadrado. E u índice 3x igual a x ao quadrado sobre 2 mais nossa, ficou feio. Mais x3 sobre 3. Isso aqui será a solução para esse sistema de equações diferenciais. Como que eu verifico isso? Eu vou recorrer à definição, vou sair derivando essas funções e vendo se cada uma das respectivas funções satisfaz a equação diferencial associada, não, porque vai confundir a cabeça de vocês. Satisfaz a respectiva equação diferencial. Então, vamos lá. Isso aqui é a solução para o sistema. Pois eu vou derivar a função u índice 1 em relação à variável x, para ver o que acontece. Então, se eu derivo a função u índice 1 em relação à variável x, eu estou derivando a função x em relação à variável x. Estou derivando a função x em relação à variável x. Isso aqui é igual a 1. Vou derivar a função u índice 2 em relação à variável x. Eu vou derivar a função u índice 2 em relação à variável x. Está aqui a função u índice 2, é a função x ao quadrado. Então, eu vou estar derivando em relação à variável x a função x ao quadrado. Mas, quando eu faço isso, eu obtenho uma função 2x. Eu vou derivar em relação à variável u índice 3.
Desculpem, eu vou derivar a função u índice 3 em relação à variável x, mas quem é a função u índice 3? É a função x ao quadrado sobre 2 mais x3 sobre 3. Então, eu vou estar derivando em relação à variável x, a função x ao quadrado sobre 2 mais x elevado a 3 sobre 3. Derivando esta função, o que obtemos? Aqui vai ficar 2x sobre 2, fica apenas x, 3x ao quadrado sobre 3, que fica simplesmente x ao quadrado. Percebam, pessoal, que quando eu derivei aqui a função u2 em relação à variável x, eu obtive 2x. Só que, quem é x? É a função u índice 1. Então, eu substituo aqui esse meu x por u índice 1 e escrevo 2 u índice 1. Porque u índice 1 é igual a x. Quando eu derivei a função u índice 3 em relação à variável x, eu obtive x mais x ao quadrado. Já sabemos que x é igual ao u índice 1. Substituo. E o que é x ao quadrado? É a função u índice 2. Eu vou substituir x por u índice 1 e vou trocar x ao quadrado por u índice 2. Então, quando eu derivei aquela terna formada por aquelas três funções na mesma variável x, o que eu obtive, pessoal? Obtive a derivada de u1 em relação a x é igual a 1. A derivada de u2 em relação a y é igual a 2y1. A derivada de u3 em relação à variável x é igual a y1 mais y2. O 1 mais o 2. Eu posso concluir que essa terna aqui, o índice 1 igual a x, mais o índice 2 igual a x ao quadrado, mais o índice 3 igual a x ao quadrado sobre 2, mais x elevado a 3 sobre 3. Isso aqui realmente é solução para a nossa equação diferencial dada aqui no nosso exemplo 3.1. Então, eu encontrei três funções, tive a sorte de encontrar três funções, de tal modo que essas três funções satisfazem esse sistema aqui. Esse sistema, por sua vez, ele é formado por equações diferenciais. Quantas equações diferenciais que temos nesse sistema? 3. Cada uma dessas equações são de ordem de primeira ordem. Certo? Então, aqui estamos diante de um sistema de equações diferenciais de ordem 3. Essa é a ordem dele, a quantidade de equações. À frente. Aí, um fato interessante, pessoal, é que podemos sempre transformar uma EDO de ordem n. Está aqui, uma equação diferencial de ordem n. Vocês já viram isso no início do nosso curso, que ela pode ser escrita da seguinte maneira, a EDO de ordem n. Então, eu posso transformar uma equação como essa em um sistema de n equações diferenciais de primeira ordem. Eu posso fazer isso. Em geral, pessoal, percebam que até agora estudamos apenas equações diferenciais no máximo de segunda ordem. Nós não avançamos para a terceira ordem ou quarta ordem. Não fizemos isso por quê? Porque a ideia é você aprender a resolver equações de primeira e segunda ordem. Se você chegar em uma equação diferencial de ordem maior do que 2, a ideia é reduzir essa equação para a ordem 2. Essa é a ideia. Ou então, se possível, cair em uma EDO de primeira ordem. Essa é a ideia, é reduzir a ordem. Percebam que eu vou tomar uma equação diferencial de ordem n, e o que eu vou fazer? Eu vou reduzir essa equação diferencial a um sistema de n equações diferenciais, todas de primeira ordem.
É isso que vamos fazer. Então, ao invés de atacar aquele sistema de equações diferenciais com uma ordem um pouco alta, você reduz esse negócio para uma coisa mais simples. Ele vai virar um sistema, só que a vantagem é que esse nosso sistema é formado por equações de primeira ordem. É isso que acontece. Então, eu posso fazer isso sempre. Qual é a ideia para fazer isso? Eu vou dizer que a minha y ela é igual a y1. Eu vou dizer que a primeira derivada da função y em relação à variável x, eu vou chamar ela de y2. Aí eu continuo. Eu vou chamar a derivada de ordem n-1. O feio. Eu vou chamar a derivada de ordem n-1 da minha função y. Eu vou chamar isso aqui de yn-1. Foi, deixa eu ver se está y-1. A derivada primeira é y-2. Aqui vai ficar y-1. Y elevado a n, y índice n-1. É menos 1 índice n. Indutivamente, derivada 0 é 1, derivada 1 é 2. Aqui é isso n, né, pessoal? É isso? Vamos ver. Então, eu chamei dessa forma. Daí, pessoal, vou começar a derivar. Então, daí, quando eu derivar a função y1 em relação à variável em comum a elas, que é a variável x, isso aqui é o quê? É y ponto. É a derivada da função y em relação à variável x. Só que a derivada da função y em relação à variável x, percebam que ela aparece aqui. Ela é y2. Então isso aqui é igual a y2. Agora eu vou derivar a função y2 em relação à variável x. Mas derivar a função y2 em relação à variável x é eu derivar duas vezes em relação à variável x, a derivada primeira da função y em relação à variável x. Só que aqui o que vai aparecer, percebam que estamos andando para frente. Está aqui a expressão que me dá os termos sucessores a 2. Vai aparecer isso aqui. Então, a derivada segunda é o quê? É 2 menos 1, é 3 menos 1, então vai ficar y3. Então isso aqui é y índice 3. Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui, para que possamos continuar a continha. Eu vou retirar e vou retirar. E eu continuo. Vou derivar a função, a penúltima, que é yn-1, em relação à variável x. Quando eu faço isso, e olhar aqui para a expressão geral, eu vou ter a derivada de ordem n-1 da função y, que ela será simplesmente a função yn, índice n, que por sua vez, pessoal, isso aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer a derivada de ordem n da função y em relação à variável xn. Isso aqui fica faltando o último, né? Ficou 1, 2n. Por sua vez, isso aqui vai me dar o quê? Que é a derivada da função yn em relação à variável xn, é da yn, tem que aparecer igual a derivada da função y
a derivada de ordem n da função y em relação à variável xn. Então isso aqui vai aparecer simplesmente, deixa assim, né? É a derivada de ordem n da função y em relação à variável xn. E tudo isso aqui eu conheço, é a expressão 4.1, e por sua vez é igual a essa função f grande de x, y, derivada de y em relação à variável x, derivada de ordem n-1 da função y em relação à variável x. Aí aqui eu fecho. Obtive um sistema de n equações diferenciais. Esse sistema fica legal porque eu posso vir resolvendo daqui, pessoal. Vou resolvendo, resolvendo, até chegar aqui ao termo maior, mas já conheço todo mundo. Aí lá fica bem mais simples de resolver. Por exemplo, vamos olhar para essa equação diferencial aqui. Tá aqui. Temos uma equação diferencial de terceira ordem. Temos um EDO de terceira ordem. Aqui o nosso y é uma função que depende da variável x. Quando eu olhar para essa EDO de terceira ordem, eu vou transformar essa equação diferencial em um sistema. Como que eu faço isso, pessoal? Eu vou utilizar a mesma técnica que eu utilizei anteriormente, que é de transformar uma equação diferencial de ordem n em um sistema de n equações diferenciais. Vou transformar essa equação diferencial de ordem 3 em um sistema de 3 equações diferenciais. Então, eu vou dizer que essa minha y, ela é igual a y1. Eu vou chamar a sua primeira derivada, que é y ponto, de y2. Eu vou dizer que a segunda derivada da função y, ela será chamada de y3. E, por sua vez, a terceira derivada da função y, eu vou chamar de y4. Daí, eu vou escrever esse negócio em um sistema. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu vou derivar y1 em relação à variável x, que é a variável com 1. Isso aqui é a mesma coisa que olhar para y ponto. Só que y ponto, aqui, pessoal, ela é igual a y2. Isso aqui é igual a y2. Agora eu vou derivar a função y2 em relação à variável x. O que é derivar a função y2 em relação à variável x? A função y2 é essa função aqui. É eu calcular y ponto ponto, só que y ponto ponto é igual a y3. Trago para cá. Por sua vez, eu vou derivar a função y3 em relação à variável x. Mas derivar a função y3 em relação à variável x, eu vou derivar isso aqui mais uma vez e vou obter y ponto ponto ponto. E essa expressão aqui, que é igual a y4. Só que esse y4, que é o nosso y ponto ponto ponto, ele aparece aqui na equação diferencial. Ele aparece aqui de um jeito bem elegante. Como é que ele vai aparecer, pessoal? Nosso y4, que é o y ponto ponto ponto, ele será simplesmente menos 3 y ponto ponto mais 2y ponto, mais não, menos x mais y.
Esta é a expressão para y4, que é o mesmo y ponto, 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 ponto. Então eu vou trazer isso aqui para cá. Posso tirar esse meu y4 daqui e escrever simplesmente menos 3y ponto, ponto, que é menos 3y3, menos 3y3, menos 2y ponto, y ponto é igual a y2, então fica menos 2y2, menos x mais y, menos x mais y, só que o nosso y é igual a y1. Então eu consegui transformar aquela equação diferencial de ordem 3, esse sisteminha aqui de equações diferenciais de primeira ordem, sendo que o nosso sistema será formado por 3 equações diferenciais. Então eu transformei essa equação diferencial de ordem 3 em um sistema de terceira ordem. Foi isso que aconteceu, pessoal. Essa foi a transformação. Depois que feito isso, o próximo passo será dizer a vocês como é que eu resolvo um sistema de equações diferenciais, que até esse momento eu não sei como resolver ainda. Eu exibi uma solução para o nosso primeiro exemplo, mas foi pura sorte mesmo. Eu quero trabalhar com outras equações diferenciais ou com outros sistemas, mas sem depender muito da sorte, fazendo as continhas realmente. Então vamos avançar. Então, até esse momento, pessoal, nosso sistema de equações diferenciais, ele é dado de um modo geral, só que nesse ponto aqui, nesse instante, nós vamos separar. Vamos começar a trabalhar com o sistema de equações diferenciais bem específico. Vamos trabalhar com o sistema de equações diferenciais lineares, ou linear. Quando é que um sistema de equações diferenciais ele é linear, pessoal? Aquele nosso sistema ele é escrito em termos de funções f índices. Aquelas funções f índices, ou f índice j que apareceu no nosso sistema, se elas forem lineares, aí sim, o nosso sistema de equações diferenciais, ele é um sistema de equações diferenciais linear de ordem n. Mas aquelas funções serem funções lineares, significa dizer que eu posso escrever cada uma daquelas funções como expressões como estas, que são dadas por combinações lineares das variáveis que aparecem nas funções f índice j. Então, agora, o meu sistema ele terá a seguinte expressão. Se ele pode ser escrito como um sistema formado por n equações diferenciais, ambas de primeira ordem, ambas lineares, então esse meu sistema de equação diferencial é chamado um sistema de equações diferenciais linear de ordem n. Percebam que ele é composto por... Isso aqui não temos. Ele é composto por n equações diferenciais. Cada equação diferencial é de primeira ordem. E cada equação diferencial ela é linear. Em geral, ele pode ser escrito dessa forma aqui, pessoal. Desse jeito. dy1x é a índice 1, y1, mais a índice 12, y2, continua até a índice 1n, yn. A derivada de y2 em relação à variável x é a21, y1, mais a22, y2, continua até a2n, yn. A derivada da função yn em relação à variável x é an1, y1, mais an2, y2, eu continuo até ann, yn. Feito isso,
Percebam que eu posso reescrever esse sistema de equações diferenciais, pessoal, da seguinte maneira. Esse sistema ele é equivalente ao quê? Então, equivalentemente, como que eu posso escrever? Eu posso escrever esse sistema da seguinte forma, como um produto de matrizes, onde no primeiro membro eu tenho uma matriz coluna, que é a derivada de y1 em relação à variável x, derivada de y2 em relação à variável x, a derivada de yn em relação à variável x. Esse é o primeiro membro. Vai ficar essa coluna aqui, essa matriz coluna. Vamos lá, fica essa matriz coluna aqui. Ok? O primeiro membro, que é igual ao produto da matriz formada pelos coeficientes A, índice e J. Aqui eu tenho A11, A12, A1N, A21, A22, A2N. Aqui eu vou colocar a reticência, AN1, AN2, ANN. Aqui temos reticência. O produto desta matriz é a seguinte matriz coluna. A seguinte matriz coluna é a matriz formada pelos elementos y índice 1, y índice 2, reticência, até y índice n. Eu consegui escrever o nosso sistema de equações diferenciais de ordem n como produto de matrizes, dado da seguinte maneira. Ou seja, aquele sistema de equações diferenciais de ordem n, ele pode ser escrito como a derivada de quem? De y, de um y grande, em relação à variável x grande, para x pequeno. Em relação à variável x, isto aqui é igual ao produto da matriz A vezes a matriz Y, onde a nossa Y é a matriz coluna formada pelos elementos y índice 1, y índice 2, reticência, y índice n. E a matriz A é a matriz dos coeficientes, que é a matriz A índice IJ. A11, A12, até A1N.
A21, A22, até A2N. Continuo até A índice N1, A índice N2, até chegar em A índice NN. Aqui só fizemos o quê? Dar nome para as coisas. Só isso. Ah, ficou irregular. Novamente, ficou melhor. Então, o nosso sistema de equações diferenciais, ele ficou escrito elegantemente dessa forma aqui. Significa a mesma coisa. Onde temos que observar, ter atenção para essa matriz aqui, que é a matriz dos coeficientes. É a matriz formada pelos elementos A índice J, que acompanham as funções Y índice J, que eu não sei quem é. Aí aqui, pessoal, novamente, o que nos interessa? O que nos interessa aqui é estudar os sistemas lineares de ordem 2. Esse que é o nosso foco aqui. Então, vamos reduzir aquele sistema que, a priori, era de ordem n, formado por n equações diferenciais de primeira ordem, sendo que cada equação era uma equação linear. Vamos focar e estudar os sistemas lineares de ordem 2, que é um sistema formado por duas equações diferenciais. Cada uma das equações diferenciais são de primeira ordem. Cada uma das equações diferenciais são lineares. Então, um sistema como esse, pelo que fizemos anteriormente, ele é equivalente a eu escrever o seguinte. Ele é equivalente ao produto de matriz dado da seguinte maneira. No primeiro membro eu tenho a derivada de x em relação à variável t. Aqui agora a sutileza, pessoal, é que a nossa x é uma função que depende da variável t. E a nossa y é uma função que depende também da variável t. Vou pegar aqui a canetinha para fazer a seguinte correção. Aqui não é x, aqui é y. Façam só essa correção, pessoal. Aqui é y, não é x. Senão vai ficar errado aí para vocês. Então, eu tenho no primeiro membro derivada de x em relação a t, derivada de y em relação a t, no segundo membro, eu tenho o produto da matriz coeficientes, que são os coeficientes A11, A12, A21, A22. A11, A12, A21, A22. Tudo isso aqui vezes a matriz coluna, formada pelos elementos x e y, que são justamente as funções que eu quero determinar. Aqui eu posso colocar um tzinho entre parênteses, para significar que tanto a função x como a função t depende da variável t. Só para isso, pessoal. Isso aqui só significa isso, certo? Não vão confundir e achar que é um produto por um número real, não. Não é isso, não. Aí eu consigo extrair quem é a matriz A. Isto é, eu digo que a derivada, eu vou chamar essa matriz, vou chamar ela de x maiúsculo. Por que eu vou chamar de x maiúsculo? Porque as funções dependem de t, não tem nenhum problema eu chamar essa coluna aqui de x. A coluna x é formada por x e y, ou matriz coluna.
derivada de x em relação à variável t. Isso aqui é o produto da matriz com coeficientes vezes x, onde x grande é a matriz coluna formada por x e y, ambos dependem de t, e A é a matriz coeficientes A11, A12, A21, A22. Só fizemos dar nome para as coisas. Tranquilo? Então, esse nosso sistemazinho aqui de segunda ordem, de ordem 2, ele se reescreve dessa forma aqui. Esse sistema ele é dito de linear segunda ordem por quê, pessoal? Ele é dito linear de segunda ordem porque eu posso reduzir a uma única equação linear de segunda ordem na variável xt. Por isso que ele é dito um sistema linear de segunda ordem. Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar aqui como em 11.1. Eu posso reescrever aquele sistema. Ele vai ficar assim. Derivada segunda da função x em relação à variável t, menos beta, que multiplica a derivada primeira da função x em relação à variável t, mais alfa x. Onde quem é alfa? Alfa é o determinante da matriz coeficientes e beta é o traço da matriz coeficientes. Percebam, o nosso alfa é o determinante da matriz A, que é a matriz coeficientes, e o beta, ele é simplesmente o traço da matriz A, que é a matriz coeficientes. Então, se você olhar para a expressão 11.1, me deparei com um sistema de equações diferenciais. Me deparei com esse sistema, então já olho para 11.1. Através de 11.1, eu posso reescrever aquele sistema em um EDO de segunda ordem. Reescrever esse meu sistema em um EDO de segunda ordem, eu sei como resolver esse sistema. Ou melhor, vocês sabem como resolver esse sistema, pessoal. Aqui para vocês não é novidade. Vocês sabem como fazer essas continhas. Como verificar que, de fato, realmente, esse sistema aqui, ele pode ser escrito como um EDO de segunda ordem na variável x, na função x. Como é que eu posso fazer isso? Então, vamos verificar. Vou mudar aqui a canetinha. Então, vamos verificar. Se realmente... Cadê, pessoal? Se realmente 10.1 implica em 11.1. Vamos verificar se 10.1 implica em 11.1. A recíproca já é verdadeira. A volta já fizemos. Agora eu quero fazer a ida. Eu quero sair do sistema e mostrar que o sistema corresponde a uma equação diferencial de ordem 2. No caso, estamos tomando um sistema de ordem 2. Se fosse de ordem n, seria a mesma coisa. Eu posso cobrar isso para vocês depois. Mas vamos ver se essa implicação é verdadeira. Como é que fazemos isso, pessoal? Como é que fazemos isso? Cadê o nosso sistema? Aqui. O que é que vamos fazer? Vamos derivar.
Aqui é a primeira coluna, primeira linha do nosso sistema. Vamos derivar isso aqui em relação à variável x. Então, derivando a primeira linha do nosso sistema, derivando a primeira equação do nosso sistema, derivando a primeira equação do sistema, 10.1, o que temos? Então, vamos lá. Derivei, eu obtenho a derivada segunda da função x em relação à variável t. Isso aqui é a mesma coisa que derivar em relação à variável x, a função a índice 1, 1x, mais a índice 1, 2, a função y. Eu estou derivando simplesmente essa equação aqui. Só que fazendo isso, o que vamos obter, pessoal? Isso aqui é igual a A11 vezes a derivada da função x em relação a t. Não em relação a x, não, pessoal. Aqui é em relação a t. A derivada da função x em relação à variável t, mais A12 vezes a derivada da função y em relação à variável t. Aí eu vou olhar para a segunda equação do nosso sistema 10.1. Quando eu olhar para a segunda equação do nosso sistema 10.1, que é essa equaçãozinha aqui, eu sei quem é a derivada de y em relação à variável t. Trago para cá. A derivada de y em relação à variável t, eu vou substituir agora, que eu conheço, pela segunda equação do nosso sistema 10.1. Então, eu reescrevo A11 dx dt mais A12, a derivada de y em relação à variável t. Isso aqui é igual ao quê, pessoal? A21x mais A22y. A21x mais A22y. Isso aqui ainda é igual a A11 dx dt mais A12 A21x. A12 A21x mais A12 A22y. Só que se você olhar para a equação 1 novamente, tá aqui, se eu olhar para a equação 1 do nosso sistema, eu consigo isolar y em um membro e deixar x e a derivada de x no segundo membro. Eu posso fazer isso e eu vou fazer. Vou isolar y em um membro. Quando eu faço isso, eu obtenho a derivada de x em relação à variável t menos A11x. Tudo isso aqui, pessoal, dividido por A12. Tudo isso aqui dividido por A12. Então, ajeitando as continhas, isso aqui é igual a A11 dx dt. Aqui vai aparecer dx dt novamente. A12 com A12 eu posso dividir. Então, vai ficar simplesmente A11 mais
A22, abre e fecha o parêntese, dx dt, coloquei todo mundo em evidência, essa expressão com essa. Aí o restante que sobrou, eu reescrevo. Aqui, quando eu faço o produto de A12 por A12 se dividem, então fica simplesmente mais A12, A21, menos essa distributividade aqui, ela me fornece A11, A22, tudo isso aqui vezes x. Vamos ver se verificou o que queríamos. Ah, isso aqui é igual a derivada segunda, a derivada primeira da função y. Desculpa, pessoal. Isso aqui é igual ao traço da matriz A vezes a derivada da função x em relação à variável t, mais o determinante da matriz A vezes a função x. Aqui é o determinante. E aqui é o traço da matriz. Portanto, a derivada segunda da função x em relação à variável t menos o traço da matriz A dx dt menos o determinante da matriz A vezes x, isso aqui é igual a zero. Confere com o que queríamos. Ah, ficou menos, ok, mas isso aqui ficou positivo. Ficou positivo por quê, pessoal? Vamos ver se conseguimos identificar. Ah, ficou positivo por quê? 2. É negativo isso aí. Deixa eu conferir se está tudo direitinho. É, positivo, é negativo, pessoal, não é positivo não. Troquem lá só o sinal. Aqui fica dessa forma, negativo, certo? Troquem só o sinal. É, a expressão é essa. Troquem só o sinal aqui. Aqui em cima. Vai ficar menos. É menos. Troquem somente o sinal. E uma equação diferencial como essa, você sabe resolver ela tranquilamente, pessoal. Tranquilamente mesmo. Não é verdade? Vamos aqui para um exemplo. Aqui temos um exemplo. Nesse exemplo, eu quero que vocês resolvam essa equação diferencial. Melhor, esse sistema de equações diferenciais. Aqui temos que a nossa x é uma função que depende da variável t. A nossa y é uma função que depende da variável t. Eu não sei quem é x e nem sei quem é y. Estou atrás dessas funções. Elas são dadas por esse sistema de ordem 2. Esse sistema ele é linear. Percebam? Então, temos um sistema linear de ordem 2. Temos um sistema linear de ordem 2, onde a matriz de coeficientes, pessoal,
Quem será a matriz de coeficiência? Os coeficientes aparecem aqui. 1, 1, aqui é 1 e aqui é 1. Onde a matriz A de coeficientes é a matriz com elementos 1, 1, 1 e menos 1. Essa é a matriz A. Daí, eu consigo extrair quem é o traço da matriz A. Quem é o traço? É a soma dos elementos da diagonal principal. É 0. É 1 mais menos 1, que é igual a 0. Por sua vez, o determinante da matriz A, ele será igual a 1 vezes menos 1 menos 1 vezes 1. Isso aqui é igual a menos 1, que é igual a menos 2. Conhecemos o traço aqui, conhecemos o determinante da matriz A, que é a matriz de coeficientes, que é dada aqui. Pronto, pessoal. Cheguei aqui, eu vou olhar para essa expressão aqui, que acabamos de desenvolver. Tá aqui, eu vou olhar para cá, vou substituir e vou obter uma equação diferencial de segunda ordem em x. Eu vou substituir aqui. O traço vem para cá e o determinante vem para cá. Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui. Então, assim, o sistema equivale, ou o sistema é equivalente à seguinte EDO de segunda ordem. Eu vou obter a derivada segunda da função x em relação à variável t, menos o traço da matriz A vezes a derivada da função x em relação à variável t, menos o determinante da matriz A vezes a função x, que eu não sei quem é. Tudo isso aqui é igual a 0. Aí agora, pessoal, eu já sei que o traço da matriz A é igual a 0. Essa expressão irá zerar. O determinante da matriz A é igual a menos 2. Isso aqui fica positivo. Então, eu posso dizer que essa minha equação diferencial ela é igual à derivada segunda da função x em relação à variável t, mais 2x. Tudo isso aqui é igual a 0. Então, nosso sistema é equivalente a essa EDO de segunda ordem. E essa aqui é uma equação diferencial de segunda ordem linear homogênea com coeficientes constantes. Vocês sabem resolver uma equação diferencial como essa de cor, pessoal. Logo, resolvendo a EDO segunda ordem acima, resolvendo esta EDO, o que obtemos? Ah, eu vou obter aqui a equação característica dela, que é uma equação de segundo grau, a equação lambda ao quadrado, mais 2 lambda, que é igual a 0. 2 lambda não, só é 2. Não é 2 lambda não, pessoal. Tudo isso aqui é igual a 0. A raiz dessa equação do segundo grau será igual a lambda igual a mais ou menos 2i. Raiz complexa. Se a raiz é complexa, onde
a nossa solução x de t, ela é conhecida, como que ela é dada? Essa solução será o exponencial da parte real desse número complexo, é zero, então fica 1. Então fica, como é que fica? Fica o cosseno, fica o seno de 2t mais o cosseno de 2t. Essa é a solução da equação da equação de segunda ordem, pessoal. Essa é a solução. Solução das raízes, nosso polinômio característico e raiz complexa. O que falta é encontrar a solução para o sistema. Eu quero a solução para o sistema. Essa solução aqui já conhecemos. Ok. Falta essa solução aqui. Mas para encontrar essa solução aqui, que é a y, essa função, ou eu uso a primeira equação aqui do sistema, ou eu uso a segunda equação do sistema. Eu vou usar a segunda porque fica mais elegante. Eu posso isolar y em um membro. Qualquer uma das duas tá bom. Qual a primeira? Tanto faz, vamos ver. A primeira vai ficar o x negativo sempre. Qualquer uma tá bom, pessoal. Então vamos usar a segunda. Agora vamos determinar quem é y. Agora determinaremos essa yt. Então, de fato, pela segunda equação do nosso sistema, o que temos? Que essa nossa yt, ela é igual à derivada da função x em relação à variável t. Não, fica negativo, né? Fica negativo. Isolei y, o y ficou positivo. Então, aqui fica negativo. Vai ficar assim. Fica x de t menos a derivada da função x em relação à variável t. Isto é, a nossa solução yt, ela será a função x de t, mas quem é a função x de t, pessoal? É seno de 2t mais cosseno de 2t. Vai faltar só as constantes que vocês podem atribuir depois, né, pessoal? Faltou aqui a constante C1 e C2. Deixa eu colocar aqui a constante A. E vou colocar aqui uma constante B. Você atribui a constante depois aí, certo? Isto é, nossa yt, ela será igual a seno de 2t mais B cosseno de 2t menos, vou derivar a função x em relação à variável t. Quando eu derivo, eu obtenho 2a seno de t. Professor, por que que o senhor derivou? É porque tem que aparecer aqui, Gabriel. Dx dt. Aqui, ó. A y depende de x e de dx dt. A x eu já conheço, tá aqui. Vou substituir ela e a sua derivada. Aqui. Não vai dar espaço. Vou escrever embaixo. Isso aqui, deixa eu escrever embaixo por causa do espaço. É igual a 2a cosseno de 2t mais 2b
seno de 2t. Dá para melhorar? Dá. Isso aqui ainda é igual a A mais 2b seno de 2t. Mais b menos 2a cosseno de 2t. Ah, agora eu conheço quem é x de t e conheço quem é y de t. Essas duas informações, ela fornece agora a solução para o nosso sistema de equações diferenciais de ordem 2, pessoal. Encontrei x e encontrei y. É dessa forma que resolvemos sistema de equações diferenciais, pessoal. Percebam que não é estranho para vocês, são coisas que vocês já sabem como fazer. Então, vocês não terão dificuldade em resolver sistemas. Certo? Deixa eu salvar esse arquivo.